Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Hoje a gente fala um pouquinho sobre o sistema nervoso autônomo. A sigla geralmente é SMA, ok? Então vamos lá. Bom, lembrando daquela classificação que a gente falou no primeiro momento, naquela web, a gente mostrou que existe uma classificação didática, anatômica e funcional desse sistema nervoso. Então, a classificação anatômica, a gente divide em sistema nervoso central e periférico, né? Que é a parte somática, funcionalmente falando. E sistema nervoso autônomo, ou sistema nervoso visceral ou vegetativo. Ok? Lembram disso? Então, a parte somática é aquela parte do nosso sistema nervoso que nos permite relação com o mundo dos objetos e com o mundo das pessoas, né? O principal responsável por esse sistema nervoso somático é o nosso telencéfalo. E o sistema visceral ou vegetativo, que é o sistema nervoso autônomo que a gente vai falar hoje, o principal componente dele que se expressa é o diencéfalo que a gente já viu. Então, lembra que eu falei? A principal função do diencéfalo é se expressar, ou seja, o diencéfalo se expressa por meio do sistema nervoso autônomo. Por quê? Porque é ele que controla todo o funcionamento das vísceras. E essas vísceras fazem parte, então, da divisão anatômica do sistema nervoso autônomo. Ok? Então, aqui só para ilustrar, temos aqui sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central contido dentro do estojo ósseo, crânio e coluna vertebral. Certo? O sistema nervoso periférico é aquele que permite que tudo que acontece no meio externo seja encaminhado para o sistema nervoso central poder avaliar e elaborar, planejar a melhor resposta. E o sistema nervoso autônomo, por sua vez, é aqui representado pelo simpático e pelo parasimpático, mostrando que ele é o responsável por manter o controle inconsciente, automático, do funcionamento de todas as nossas vísceras, inclusive os vasos sanguíneos. Ok? Dentro dessa divisão simpática e parasimpática, está faltando ainda o sistema nervoso entérico. Na verdade, não é dentro da divisão simpática e parasimpática, é dentro da divisão do sistema nervoso autônomo. Então, aqui a gente tem a divisão parasimpática, simpática e entérica. Ok? Na maior parte dos livros, eles acabam não trazendo essa terceira divisão, que é a entérica, mas eu lá no final eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o sistema nervoso entérico. Vamos lá. Então, ilustrando mais uma vez, temos aqui sistema nervoso somático, responsável pela nossa vida de relação. Vamos voltar. Aqui, temos no meio, aqui na região central, o sistema nervoso, como um todo, né? Um todo único e indivisível. A gente classifica anatomicamente em uma parte que a gente chama de somática, aqui, na verdade, é uma classificação funcional, né? Então, somático, vida de relação, e sistema nervoso visceral, que é a vida vegetativa, que acontece independente da nossa vontade. Esses dois sistemas nervosos, essas duas classificações, elas são constituídas por neurônios, que vão se comunicar com outros neurônios e com a finalidade de inervar músculos estriados esqueléticos ou musculatura lisa. Sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. A inervação na musculatura estriada esquelética vai permitir uma motricidade consciente e voluntária. A inervação de uma musculatura lisa vai permitir uma contração, um movimento inconsciente e involuntário. Certo? E essas duas coisas em conjunto formam o que nós somos. Certo? Com uma vida de relação e uma vida vegetativa ou autônoma. Então, aqui mostrando a motricidade somática de responsabilidade desse sistema nervoso somático. Então, nós temos um neurônio motor somático inervando um músculo esquelético. Temos apenas um único neurônio fazendo parte dessa linha. No sistema nervoso visceral, na divisão simpática e divisão parasimpática,
nós temos, então, dois neurônios envolvidos nessa via. Olha lá. Um neurônio que está contido dentro do sistema nervoso central e um neurônio que está contido fora do sistema nervoso central. Nas duas vias, em gânglios. Só que agora esses gânglios são gânglios motores. Quando a gente falou de medula espinal, nós mostramos um gânglio sensitivo, lá ao lado da coluna vertebral. Aqui esses gânglios são gânglios motores, porque dentro deles nós temos neurônios, funcionalmente falando, motores. Certo? O sistema nervoso visceral, então, vai finalizar em músculo liso, cardíaco e glândulas. Cadeia de dois neurônios, sempre que músculo liso, por exemplo, no estômago, no esôfago, contrai, nós temos um movimento, mas independente da nossa vontade. Musculatura cardíaca do coração e a glândula, a secreção de uma glândula. Por exemplo, a glândula parótida. No momento em que eu penso, que é uma glândula salivar, no momento que eu penso, por exemplo, em limão, que eu estou colocando limão na minha boca, a minha glândula, na mesma hora, contrai e secreta saliva na minha boca com o intuito de diminuir ou diluir a acidez desse limão, para que não aconteça lesão da mucosa. E isso é feito independente da minha vontade, ok? Então, isso é importante que vocês tenham aí bem claro. Sistema nervoso somático ou de relação, motricidade somática, um único neurônio envolvido. Sistema nervoso visceral ou de vida vegetativa, dois neurônios, né, envolvidos, a motricidade visceral e secreção glandular, inconsciente e involuntária. Ah lá. Então, aqui, resumindo, sistema nervoso somático controla a vida de relação, a vida do mundo, das pessoas e dos objetos. É consciente e é voluntário. Sistema nervoso autônomo controla a vida vegetativa, nossa homeostasia. É inconsciente e é involuntário. Pensem que eles conversam o tempo todo e ainda poderia acrescentar aqui, nesses slides, o sistema límbico, ou seja, o nosso comportamento, né? As nossas emoções, que se expressam por meio dessas duas classificações, de somático e de autônomo. O somático, por exemplo, eu posso expressar a minha emoção por meio do sorriso, que vocês vão perceber por meio da contração da musculatura estriada esquelética da minha face. Né? Quando eu ergo as sobrancelhas dessa maneira, né? É uma situação de espanto. Então, eu estou expressando um sentimento utilizando-se da musculatura estriada do meu sistema nervoso somático. Mas eu posso também expressar um sentimento por meio do meu sistema nervoso autônomo. Por exemplo, se eu estiver muito ansiosa, com muito receio, vou fazer uma palestra para pessoas que eu não conheço e isso gera em mim uma ansiedade. Essa ansiedade pode gerar um descontrole do meu trato gastrointestinal, me levando a ter uma diarreia, por exemplo, ou uma necessidade, uma vontade de fazer xixi. Ok? Então, é a expressão de um sentimento por meio do sistema nervoso autônomo ou do sistema nervoso somático. Então, é importante lembrar que é um todo único. Bom, simpático e parasimpático. Então, essas duas divisões, elas têm por função trabalharem em conjunto, contudo, cada uma vai se expressar em um determinado momento fisiológico. Né? Então, não é que enquanto um está ativo, o outro está inativo. Não é isso que acontece. Os dois estão atuando o tempo todo. Só que tem momentos do nosso período, do nosso ciclo de 24 horas, que nós temos o simpático mais em evidência. E tem momentos do nosso ciclo de 24 horas que o parasimpático estará em maior evidência, de acordo com a nossa fisiologia e de acordo com o momento fisiológico. Então, a divisão simpática está muito relacionada com momentos em que a gente precisa se preparar para lutar ou para fugir. E isso vale para uma infinidade de momentos, né? Não necessariamente da forma como está ali, né? Para brigar mesmo, estar com uma clave na mão querendo brigar. Hoje a gente não precisa mais brigar dessa forma, mas a gente precisa estar pronto
por exemplo, para assistir uma aula como essa, né? Então, para que a gente possa assistir uma aula, prestar atenção, manter o processo de atenção e, posteriormente, fazer a memória, eu preciso que o meu sistema nervoso simpático esteja ativo, esteja em evidência, permitindo que todo o meu corpo se coloque em posição de manter a atenção nessa aula que eu estou assistindo, certo? Então, o simpático prepara o nosso corpo para um momento de luta ou de fuga, certo? Então, como exemplo, a gente pode citar dilatação de pupila, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, ereção dos pelos, diminuição de peristaltismo, fechamento de esfíncteres. Então, todas essas são respostas fisiológicas importantes que a gente tem no momento em que a gente está com uma ativação simpática em evidência. E o parasimpático é o oposto. Então, ele vai estar em maior evidência naqueles momentos em que a gente está mais tranquilo. Consequentemente, ali na figurinha está mostrando, olha lá, a lua lá fora, o escuro, né, o céu escuro, a lua bem clara, uma lua cheia, o fogo aceso e ele, o piteco, né? E o piteco está fazendo o seu jantar. Então, tem alguns ossinhos ali no chão e ele está muito tranquilo. Então, nesse momento, ele tem uma ativação dos movimentos peristálticos, relaxamento de esfíncteres, secreção das glândulas para propiciar um bom processo de digestão. Em termos de pupila, ele está com uma miose, que é uma diminuição da contração da pupila, porque nesse momento ele não precisa observar todo o ambiente. Ele está super tranquilo ali dentro da caverna dele. E o que mais que nós podemos falar em relação ao parasimpático? No momento em que o indivíduo vai se preparar para dormir, ele também está com o parasimpático em evidência. Então, estados de digestão e de repouso. Percebe a diferença? Então, simpático, estado de luta e de fuga. Parasimpático, estado de digestão e repouso. E isso acontece ao longo do nosso dia. Então, pela manhã, a gente acorda e naturalmente teremos, então, uma maior sobreposição do simpático, preparando o nosso corpo para o dia que está por vir. Na sequência, depois de fazer toda a nossa higiene, a gente se prepara para tomar o café da manhã. Nesse momento, simpático diminui a sua ativação e o parasimpático entra em ação, permitindo, então, um bom processo digestivo daquele café da manhã que a gente digeriu. Novamente, a gente sai para o trabalho, simpático entra em atividade e parasimpático diminui. Quando chega próximo do momento do almoço, a tendência é que o parasimpático comece a sobressair e o simpático comece a diminuir. Então, nesse momento de parasimpático, quando vai dando, para quem almoça por volta do meio-dia, provavelmente quando vai dando 11h30, já vai começando a se preparar, você já vai perdendo a sua capacidade de manter a atenção, se você estiver assistindo uma aula, né? Você já vai começando a pensar no seu almoço. E, consequentemente, as suas glândulas já estão começando a preparar a secreção para que, quando você faça a sua alimentação, todo o seu sistema digestório já esteja preparado para receber aquele alimento. Certo? E assim ao longo do dia, até chegar no momento do repouso, em que você vai deitar, se recolher e dormir, e permitir, então, que todas as etapas relativas ao processo de sono entrem em ação para que no dia seguinte você novamente inicie as suas atividades diárias. Olha lá. Então, aqui só para deixar gravado, né? Então, algumas funções. Simpático, bombeia sangue para os músculos, acelera o coração, acelera a respiração, inibe a digestão e assim sucessivamente. Parasimpático, retoma a atividade normal do corpo, desacelera o coração, desacelera a respiração, estimula a digestão, estimula a defecação, estimula a liberação de urina da bexiga urinária e assim sucessivamente.
Da mesma forma que no sistema somático nós temos vias também, vias aferentes e vias eferentes, porque essas informações precisam ser levadas para o sistema nervoso central. Então, lá do meu estômago, por exemplo, do meu coração, dos meus pulmões, o que está acontecendo ali precisa ser informado, precisa ser encaminhado para o sistema nervoso processar a informação, de forma inconsciente ou consciente. Então, existem vias aferentes e vias eferentes também, da mesma forma que a gente falou do somático. Então, as vias aferentes do sistema nervoso autônomo iniciam lá nos receptores, só que são visceroceptores. Lembra quando falamos dos receptores presentes nas vísceras? São visceroceptores. Então, lá nos pulmões eu tenho um receptor, lá no coração, lá no intestino, lá nos rins, todos eles, na bexiga urinária, todas essas vísceras apresentam, então, um visceroceptor, que vai converter o estímulo em impulso nervoso para informar, então, ao sistema nervoso central, no caso aqui, inicialmente para o diencéfalo, para que ele possa, então, fazer o controle dessas vísceras, certo? E também apresenta uma via eferente, porque precisa vir a resposta. E aí a resposta é que será entregue por meio do sistema simpático, do parasimpático ou do entérico. Se é para aumentar o peristaltismo, quem vai fazer essa resposta vai ser o sistema nervoso entérico, né? A divisão entérica. Se é, por exemplo, para aumentar a frequência cardíaca, o simpático vai ativar lá a musculatura do coração, fazendo com que ele contraia mais vezes por minuto. O parasimpático, vamos pensar, se é o parasimpático que está ativo, lá no músculo da pupila, se é parasimpático mandando informação, essa musculatura vai contrair, diminuindo, então, o diâmetro da pupila. Certo? Então, da mesma forma, via aferente e via eferente. Olha lá, aqui essa imagem é uma imagem tradicional de livros do ensino fundamental e médio, do ensino fundamental e médio, e também dos livros de graduação. Né? Então, temos a divisão simpática e a divisão parasimpática. Então, eu coloquei aqui algumas funções de cada lado, para que vocês tenham bem claro as diferenças entre essas duas divisões. Então, do lado de cada tela, olha lá, com o fundo em azulzinho, nós temos a divisão simpática. Essa divisão simpática, ela aparece na medula espinal. Então, o primeiro neurônio dessa divisão vai ser encontrado na medula espinal de T1 a T12. O que significa isso? Do segmento torácico 1 até o segmento torácico 12. Mas, na verdade, vai até T1 a L2, lombar aqui. T1 a L2. Então, o primeiro neurônio se encontra nesses segmentos. Por isso é chamado de divisão tóraco-lombar. Ok? Divisão tóraco-lombar. Nós temos componentes nessa divisão simpática no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central é aqui, no segmento de T1 a L2. E no componente periférico nós temos uma cadeia, que é chamada de cadeia simpática. Essa cadeia simpática ela se localiza lateralmente, né, ao lado, ali na coluna vertebral. Então, imagino que a coluna vertebral está aqui. De cada lado da coluna vertebral, nós vamos encontrar gânglios formando essa cadeia simpática. Essa cadeia simpática, então, faz parte, né, componente do sistema nervoso periférico. No simpático, nós temos também, então, a presença de uma cadeia simpática. Esse sistema simpático apresenta fibras que nós chamamos de fibras pré-ganglionares, que são fibras curtas. Pensa assim, ó, o primeiro neurônio está aqui, no sistema nervoso central, na medula espinal, mais precisamente de T1 a L2. Ele solta um axônio de neurônio, que vai se comunicar com o outro neurônio, que é o segundo neurônio.
Lembra que eu falei lá atrás que aqui nós temos dois neurônios envolvidos? Essa fibra que ele solta, essa primeira fibra, por isso fibra pré, ela é bem curtinha, porque a cadeia simpática está próxima da coluna vertebral. Então a fibra é bem curtinha, é só um espaço entre sair da medula e chegar na cadeia simpática. Então a fibra pré-ganglionar é uma fibra curta. No momento que chegou aqui na cadeia simpática, esses prolongamentos de axônios de neurônios fazem sinapse com o neurônio, que está localizado aqui nesse gânglio da cadeia simpática. E aí, essa informação vai ser levada, por exemplo, lá para os pulmões. Então, essa fibra pós-ganglionar, ou seja, depois da cadeia ganglionar, é uma fibra longa, certo? Olha lá, então a fibra pós-ganglionar é longa. A fibra pré-ganglionar, que é curta, ela libera como neurotransmissor a acetilcolina. E a fibra pós-ganglionar, que é longa, libera como neurotransmissor a adrenalina. Certo? Então, essas coisas são importantes. Quando a gente olha do lado de cá para a divisão parasimpática, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar que o primeiro neurônio da divisão parasimpática se encontra aqui na região craniana, mais especificamente no tronco encefálico. E encontramos também lá na parte final da medula espinal, na região sacral, neurônios que fazem parte da divisão parasimpática. Por isso ela é chamada de divisão crânio-sacral, porque os seus neurônios estão localizados na região craniana e na região sacral. Certo? Primeiro neurônio. Então, divisão crânio-sacral. O simpático, divisão tóraco-lombar. Da mesma forma, aqui no parasimpático, nós temos componentes no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. Certo? Só que aqui no parasimpático, nós não temos uma cadeia simpática ou uma cadeia parasimpática. Aqui não tem. Esse axônio de neurônio vai fazer sinapse diretamente com um segundo neurônio que estará localizado em um gânglio motor próximo da víscera ou na própria parede da víscera. Certo? Dessa forma, a fibra pré-ganglionar acaba sendo longa, porque ela sai aqui da região do tronco encefálico e se dirige para a víscera, fazendo sinapse com o segundo neurônio que estará localizado muito próximo da víscera ou na própria parede da víscera. Aqui ó, tem um espacinho aqui, para mostrar para vocês o segundo neurônio. Então, a primeira fibra, que é a fibra pré-ganglionar, no parasimpático é longa. Libera como neurotransmissor acetilcolina. O segundo neurônio, localizado ali em um gânglio ou na própria parede da víscera, faz sinapse, né, recebe essa sinapse e vai se dirigir para a víscera. E aí é ele que terá, então, uma fibra curta e vai liberar como neurotransmissor a acetilcolina. Certo? Então, essas informações são importantes. É mais ou menos assim, ó. Simpático, divisão tóraco-lombar. Parasimpático, divisão crânio-sacral. Ambos apresentam componentes no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, porque nós temos dois neurônios envolvidos, um dentro do sistema nervoso central, o outro no sistema nervoso periférico, na parede da própria víscera ou em gânglios. O simpático apresenta uma cadeia, que é chamada de cadeia simpática. O parasimpático, nós não temos cadeia parasimpática. As fibras do neurônio pré-ganglionar, no simpático, são fibras curtas. As fibras pré-ganglionares do parasimpático são fibras longas. A fibra pré-ganglionar simpática libera acetilcolina. A fibra pré-ganglionar do parasimpático também libera acetilcolina. Então, é o mesmo neurotransmissor. As fibras pós-ganglionares do simpático são longas e liberam como neurotransmissor a adrenalina. As fibras pós-ganglionares do parasimpático são curtas e liberam como neurotransmissor acetilcolina. Ok? Então, isso é importante. É isso que vocês precisam ter aí na mente de vocês, na memória de vocês.
Aqui, só para ilustrar, para vocês perceberem como essas duas divisões trabalham em conjunto e promovendo respostas fisiológicas diferentes. Olha lá, aqui temos o coração em cima, ó, o músculo diafragma ilustrado aqui nesse amarelo, e aqui cavidade abdominal mostrando as vísceras abdominais. Então, ó, do lado de cá em vermelho, nós temos uma ativação do simpático. Do lado de cá em azul, temos uma ativação parasimpática. Ó, vamos pensar que tivemos uma ativação simpática, porque vamos pensar que a gente estava na rua e de repente vem um cachorro correndo em direção. E aí a gente levou um susto e precisa correr. Ficamos assustados, então nós vamos correr. Então, se eu vou correr, eu preciso de maior frequência cardíaca para oferecer uma maior quantidade de sangue para os meus músculos estriados e esqueléticos. Então, olha lá, o simpático ativando a musculatura estriada cardíaca para que o meu coração bata mais vezes, aumente a frequência cardíaca. Ao mesmo tempo, o parasimpático está inibido, não está fazendo ação nenhuma. No sistema, na cavidade abdominal, nas vísceras, a mesma ativação simpática vai promover o quê? Inibição das minhas vísceras. Porque se eu preciso correr para fugir do cachorro, não é hora de eu fazer peristaltismo, não é momento de eu querer ir ao banheiro evacuar, não é momento de eu querer fazer xixi. Porque se eu for, pensa, se eu ficar com vontade de evacuar no momento que o cachorro está vindo em minha direção, não é a melhor resposta fisiológica, né? A melhor resposta fisiológica é correr e se esconder, certo? Então, o simpático ativa ao mesmo tempo a frequência, o coração, aumentando a frequência cardíaca e inibe o funcionamento das vísceras. O inverso, quando eu tenho uma ativação parasimpática, ou seja, já esqueci, já corri, já me protegi, o cachorro foi embora, pronto, respirar e aí vou voltar ao normal. E aí o que vai acontecer? O sistema parasimpático vai promover, então, a diminuição da frequência cardíaca e estimular o funcionamento das minhas vísceras abdominais, se for o caso e eu estiver, por exemplo, pegando um alimento para eu comer. Certo? Então é isso que vocês precisam ter claro aí na mente de vocês. As coisas não acontecem separadas, sozinhas. Elas acontecem ao mesmo tempo, de acordo com a necessidade fisiológica daquele momento. Essa tabelinha aqui é uma tabelinha importante, por quê? Porque ela faz um apanhado geral das funções e das divisões das classificações simpática e parasimpática. Então, olha lá. Critério: localização do corpo do neurônio pré-ganglionário, ou seja, o primeiro neurônio. No simpático, coluna lateral, segmento de T1 a L2. Parasimpático, divisão crânio-sacral. Localização do neurônio pós-ganglionar, que é o segundo neurônio. Distante da víscera, próxima à coluna vertebral, mais precisamente da cadeia simpática. No parasimpático, próximo no interior da víscera. Tamanho da fibra pré-ganglionar. No simpático é curta, no parasimpático é longa. Tamanho das fibras pós-ganglionares. No simpático, longas, no parasimpático, curtas. Neurotransmissor da fibra pré-ganglionar. Acetilcolina no simpático, acetilcolina no parasimpático. Neurotransmissor liberado nas fibras pós-ganglionares. No simpático, noradrenalina, no parasimpático, acetilcolina. Ok? Então, esse quadro 1 fecha todas as funções que são importantes, tanto anatômicas como funcionais e como farmacológicas da divisão simpática e parasimpática. E, finalmente, para fechar o nosso conteúdo, vamos falar um pouquinho de sistema nervoso entérico. Quando a gente falar de digestório, provavelmente eu retomo esse conteúdo. Mas é importante que vocês tenham essa ideia. Olha lá, então aqui nós temos a parede da víscera, né? Mais precisamente aqui o intestino mostrando, que é sempre mais fácil de ilustrar. Quando a gente vai dissecar a parede do intestino, a gente percebe então que existem aglomerados de corpos de neurônios formando núcleos. Ó, cada
bolinha dessa daqui, cheia de bolinhas dentro são núcleos de neurônios. Esses neurônios fazem parte do sistema nervoso entérico, ou seja, da divisão entérica. E esses neurônios formam dois plexos importantes, que é o plexo mientérico e o plexo submucoso. Esses plexos mantêm, esses neurônios, né, fazem parte desses plexos, mantêm a atividade do trato gastrointestinal independente da divisão simpática e parasimpática. É óbvio que eles recebem a inervação do simpático e do parasimpático, conversando com eles, mas em condições normais eles podem cumprir com algumas funções fisiológicas do trato gastrointestinal sem a interferência do simpático e do parasimpático. Ok? Por exemplo, fazendo o controle da motilidade intestinal, da tonicidade dos vasos sanguíneos intestinais, da velocidade de proliferação das células de revestimento, né, do epitélio do tubo intestinal, da secreção de hormônios e da absorção de nutrientes. Ok? Então, essa inervação do trato gastrointestinal, ela tem uma função própria. Ela mesma dá conta de manter o funcionamento básico. Da mesma forma que o coração apresenta uma inervação intrínseca, que mantém os batimentos cardíacos em torno de 70 a 80 batimentos por minuto, o nosso trato digestório tem o sistema nervoso entérico, que também faz a mesma função, mantém o funcionamento básico do nosso trato gastrointestinal. Em situações onde existe uma necessidade de aumentar a demanda, ele vai receber, então, um aporte do sistema nervoso simpático e parasimpático. Lá no coração, nós vamos ter um aumento da frequência cardíaca. Aqui, vamos ter uma maior ativação ou uma menor ativação, diminuição de peristaltismo, aumento de peristaltismo, aumento da velocidade desse alimento passando, né, pelo trato gastrointestinal. Ok? Então, essa faz parte também da divisão do sistema nervoso autônomo. Então, o sistema simpático, parasimpático e entérico. Lembrando que eles conversam entre si, mas tem momentos fisiológicos em que cada um está em maior evidência ou menor evidência. Pessoal, era esse, então, o nosso conteúdo de sistema nervoso autônomo. Bom estudo para vocês, leiam o capítulo do livro com atenção e bom estudo para vocês.